Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Naza, apresentador da série Apometria, porque sim, da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica, case de hoje intitulado Ciganos na Apometria, a Maldição. Muito bem, voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica, case de hoje intitulado Ciganos na Apometria, a Maldição. Case de hoje, consulente sexo feminino, aparece à sala para ser atendida, solicitando aí algumas questões de ordem emocional. Bastante interessante que a consulente, durante o dia, no teste de call que a gente faz, né, para testar a conexão, ela traz um enredo, ela traz uma fala assim, oriento que ela procure um local onde ela tenha um pouco de privacidade para atendimento à noite, e ela narra, vai ser difícil conseguir privacidade aqui na minha casa e tudo mais, mas essa informação passou batida, até disse, falei, é importante que você tenha aí pelo menos 1 hora de privacidade para. Ok. O consulente vem para atendimento e tudo mais. Nós temos aí, então, uma dificuldade de abertura de frequência da consulente. Uma aparente interferência, mas sem entendermos ainda o que era essa interferência. E percebemos uma interferência do núcleo familiar ao contexto. Tá, um entra e sai no quarto da menina, o irmão perturbando e tudo mais. E deslocamos um médium a pedido de autorização na casa para dar uma guarida energética nesse sentido. E a consulente começa a trazer um contexto de, ainda que de forma indireta, uma certa manipulação do núcleo familiar, interferências no campo do seu relacionamento, estava noiva, enfim. A consulente trazia uma faixa vocálica muito infantilizada, bonito isso, hein? Faixa vocálica, falei difícil agora, hein? E visualmente, a minha percepção e de alguns médiuns do grupo não condizia com a idade dela, da casa dos 25, 26 anos, mas parecia uma adolescentezinha, bastante interessante, chamou muita atenção. Quando conseguimos abrir a frequência, um enredo bastante difícil de ser entendido, pedimos então, percebemos a irradiação de linha de ciganos no campo. A médium incorporante trouxe a cigana que trabalha com ela para nos orientarmos e entendemos um enredo onde uma casta cigana, é bastante interessante, a ponta física não se dava bem com a família do noivo ou vice-versa, e então a cigana narra que houve dentro das castas ciganas, não sei se essa é a palavra correta, mas dentro do clã das castas ciganas, ela foi prometida muito jovem ao seu pretendente, e esta meio história de Romeu e Julieta, né? Esta apaixonada por outro, foge com outro, e aí uma vida meio sofrida, uma morte meio trágica, e uma espécie de um amaldiçoar aí da liderança do seu clã, ou do clã a qual ela havia sido prometida, por ter não cumprido o compromisso que me parece que era da cultura da época. Isso, de certa forma, repetindo. Por que essa história muito parecida repete-se agora? Dentro do contexto kármico, o exercício dela agora é fazer o movimento contrário a isso. Ela estar numa relação que talvez não seja a relação a qual ela realmente queira de coração,
E ela estar cumprindo aí um protocolo familiar, sendo um elemento de controle desse núcleo e tudo mais. Tá pagando conta? Não, ela tá passando por a mesma situação para que ela ressignifique essa situação. Ressignificação é a palavra correta. Carece de terapia, careceu do atendimento energético espiritual, núcleo vida plena, para passar pelos seus 20%, agora terá que percorrer os seus 80% de. Um case bastante interessante. É importante você, estudioso de apometria, você que trabalha aí com o ferramental espiritual e adentra e avança muitas vezes num passado remoto dos indivíduos, entender um pouco da cultura de cada... Não dá para entender de tudo, mas um pouco sobre a história das culturas, o modus operandi e tudo mais, para que você entenda e fique mais fácil de entender o enrolar e desenrolar das tratativas apométricas. Feitos os respectivos reequilíbrios naturais aí, chakras, limpeza de cordões e tudo mais, não cabe a nós determinarmos se ela deve ficar ou separar do seu atual noivo, mas sim tratar a sua contraparte emocional para aprender a posicionar-se sobre, ou para lutar por essa relação e construir a sua família agora, ser feliz, ou para romper por definitivo com esse padrão de controle sociocultural que incide sobre ela. Ok? Acessem o meu site www.fabionasa.com.br, a plataforma de estudos EAD, eadvp.com.br. Compartilhem, divulguem, comentem e até breve. Beijo no fígado de todos.